Será que realmente existe regressão de sono? Será que essa regressão é temporária, é permanente? Quando a gente pensa em regressão de sono, fica muito induzido que o bebê ele deixa de aprender aquilo que ele já sabia. Então, o seu bebê ele vinha dormindo bem, ele era um bebê que estava super tranquilo, aceitando as atividades que você impunha, os horários, a rotina, tudo funciona. E de repente, o seu bebê ele começa a ter umas mudanças de padrões. Então ele fica mais resistente, o seu bebê ele começa a ter mais dificuldade em relaxamento, mais irritabilidade, passa a ter mais despertares no sono noturno. E aí a gente começa a entrar em pânico, fala tudo o que eu fiz até o momento, tudo o que ele tinha aprendido até o momento, ele não sabe mais fazer? O que aconteceu? Então, hoje o assunto é regressão de sono, como a gente deve agir nela, e eu vou já começar a explicar aqui. A regressão de sono em bebês é um período de mudanças no padrão de sono que pode ocorrer em diferentes momentos de desenvolvimento do bebê. E durante essa fase, eles podem sim apresentar dificuldades em adormecer, acorda com mais frequência durante a noite, as sonecas ficam mais curtas, não acontecem ou demoram muito para que realmente possam acontecer. Normalmente, essa regressão de sono, ela vai estar associada a marcos importantes de desenvolvimentos. Então, por exemplo, desenvolvimento cognitivo, crescimento de dentes, mudanças de ambiente, saltos, um emocional, tá? É importante entender que a regressão de sono, ela é temporária. Isso é bom. Então, ela é temporária e faz parte do processo de desenvolvimento do bebê. Alguns bebês vão passar por várias regressões de sono durante o primeiro ano. Mas regressão de sono não significa que o bebê deixou de aprender. Se você tem um bebê já numa rotina bem estruturada, se o seu bebê ele já sabe dormir à noite, ele já tem uma autonomia, ele retoma dos despertares noturnos sozinho, quando ele entra numa regressão, ele não vai deixar de aprender tudo que já foi conquistado. O que acontece na regressão é uma dificuldade maior. E essa dificuldade, sim, quando nós, mães, não estamos preparadas para lidar, a gente acaba se perdendo durante o processo. E é nessa perda durante o processo que a gente traz associações antigas, que a gente traz aprendizados antigos, e quando a fase de dificuldade passa, essa fase de regressão passa, o que fica são os aprendizados que nós colocamos nessa fase. E aí dá aquela sensação de que o bebê deixou de aprender. O bebê aprendeu o que tinha que aprender naquela fase e aprendeu o que você trouxe para facilitar essa fase também, tá? Então, regressão de sono é temporária, ela vai durar um tempo de dificuldade do seu bebê, mas ela não é permanente. O que vai se tornar permanente é o que você vai ensinar para o bebê durante esse período. Então, num período de regressão, é fundamental manter a rotina de sono constante. É fundamental manter a rotina diária, os hábitos saudáveis de sono, mesmo que pareça que não funciona mais, mesmo que pareça que não faz sentido. Eu faço os mesmos horários, mas parece que não funciona, parece que meu bebê não aceita, ele realmente mudou. Nessas fases de dificuldade, a gente precisa responder com muito carinho, paciência e persistência a essa resposta dos nossos bebês, então a essa dificuldade. Por exemplo, se durante essa fase de regressão de sono, então o seu bebê passou a ter mais despertares, ele tem uma dificuldade maior de iniciar o sono, você sente uma irritabilidade maior da parte dele para aceitar banho, para comer, para mamar. Nesses momentos, a gente precisa entender qual é a maior dificuldade do bebê. Se o bebê, durante a regressão de sono, ele está mais irritado, o seu bebê, durante a regressão de sono, ele está mais emotivo, mais conectado a você, a partir do momento em que a gente descobre qual o ponto dentro dessa regressão de sono que precisa ser cuidado, ter uma visão maior, a gente vai tratar esse ponto.
Se eu observo que é a irritabilidade do meu bebê que está mais aparente, mais frequente, eu vou otimizar o relaxamento. Então, eu vou aumentar tempo de desaceleração, eu vou aumentar o tempo de ritual de boa noite. Dentro do ritual de boa noite, o que mais funciona para o meu bebê relaxar? É o banho? Eu aumento o banho, eu otimizo esse banho. É a mamada? Eu vou aumentar essa mamada, eu otimizo essa mamada. E aí sim, eu vou buscando pontos em que eu vou trazer esse equilíbrio emocional para o meu bebê. Ah, ele tá numa fase mais apegada, só quer colo, só quer peito. Eu vou trazer esse acolhimento emocional, que para ele, nesse momento, é o ponto de maior déficit, para que a gente consiga trazer esse acolhimento, esse conforto, gerando assim possibilidades do bebê conseguir entrar em relaxamento profundo. Então, se o meu bebê ele tá mais dengoso, eu aumento durante, por exemplo, o ritual de boa noite, a atividade de desaceleração. Eu aumento o toque, eu aumento o tempo de colo, eu aumento a ninada no colo. Quando eu trago para o bebê esse maior conforto e ali ele consegue suprir a necessidade que ele tá durante a regressão de sono, aí sim eu consigo ter toda uma facilidade para minimizar os sintomas dessa regressão de sono, tá? A regressão, ela pode ser muito desafiadora, mas se a gente utilizar de estratégias, ter esse feeling de lidar com esse período de forma mais suave, com mais qualidade, o resultado vai ser melhor. A regressão ela vai ser menos sentida por vocês e quando passar essa fase do bebê dessa necessidade, tudo volta muito mais fácil ao eixo. Eu vou passar aqui algumas estratégias para realmente deixar com que esse momento não seja tão impactante para nós, tá? Deixa eu ver aqui. Tô passando por isso, a minha bebê só tira a soneca se eu estiver deitada ao lado. Se eu sair, ela acorda. E acorda de hora em hora à noite. Pode ser, tá? Aí a gente precisa ver, por exemplo, se é um salto, é um dente, o que tá gerando essa regressão de sono. Minha neném tem 10 meses, dormia bem até os 8, agora tem vários despertares. É uma regressão de sono que muitas vezes pode estar relacionada com o salto dos 9 meses, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a gente teve um relato aqui, né? A minha bebê só dorme durante a soneca, se eu estiver do lado, só dorme na cama compartilhada, tem vários despertares à noite. Se durante essa regressão de sono, eu buscando uma forma de facilitar esse processo. Então, eu estou cansada, meu bebê tá cansado, o que eu vou fazer? Eu pego um despertar do meu bebê. Eu não dou tempo, eu não cumpro as etapas do despertar noturno. Então, eu já vou diretamente no berço, eu já pego meu bebê, eu já coloco no peito. Eu vou replicando isso todos os dias. Então, todo despertar dele, eu vou lá, pego, trago pro peito, levo pra cama compartilhada, passo horas ninando, sacudindo o bebê, andando pela casa, coloco o bebê no carro pra dar uma volta de carro pra esse bebê dormir. O que acontece é que de tanto replicar, porque a regressão de sono ela tem um tempo, então não é um dia de regressão de sono. Não são 2 dias, tá? Alguns bebês podem passar uma semana de regressão de sono, meses de regressão de sono. E se durante esse tempo, todo dia, eu vou usando da facilidade, então todo dia eu levo para cama compartilhada, todo dia eu passo horas ninando, todo dia eu coloco no carro para dar uma volta no bairro pro bebê dormir, eu vou fazer com que esse todo dia se torne o novo aprendizado do bebê. Então, pro bebê, ele começa a entender que todo despertar eu vou pra cama compartilhada, que todo despertar eu vou mamar, que para que eu consiga relaxar, eu preciso dar a volta de carro no bairro todos os dias. Quando passa o período desafiador, e aí o seu bebê, ele começa a voltar a aceitar estímulos antigos, ele tem toda essa nova bagagem de aprendizado que você ensinou. Se o seu bebê ele já não fazia mais cama compartilhada, ele não mamava em todos os despertares, ele voltou a aprender. Não é que ele deixou de aprender a dormir bem, mas agora ele voltou com essas questões que já não existiam mais.
você trouxe de volta tudo isso para a rotina do seu bebê novamente. Então, quando passa essa fase difícil, o que fica são os aprendizados. É por isso que é tão importante que observei uma fase difícil do meu bebê. Eu vou ver como ele consegue lidar com essa fase. Tá difícil, mas ele ainda segue uma boa rotina. Demora um pouquinho mais, mas eu ainda consigo sim trazer relaxamento. Não passou a ter despertares na madrugada. Show de bola! Vai passar por essa fase de salto, de dente, de doença e vai logo logo retomar a rotina de antes. Se eu observei que meu bebê está em uma fase difícil, emocionalmente, de desenvolvimento, e essa fase trouxe a regressão de sono, aí sim eu preciso me acalmar, eu preciso trazer a minha tranquilidade para que eu possa raciocinar. E dentro do meu raciocínio lógico, eu sei que eu preciso evitar ao máximo de trazer esses aprendizados novamente para a vida do meu bebê. Então, volta para a questão de manter a rotina de sono consistente. Esse é o primeiro ponto. Por mais impossível que pareça. Se na hora do ritual de bom dia, o horário que já é estabelecido para o meu bebê, ele não quer acordar. Eu estimulo e eu vejo que ele tá com sono, que ele tá cansado. Eu vou tirar o bebê do ambiente de sono, eu vou dar um banho, eu vou colocar exposição à luz, eu vou estimular, eu vou brincar, eu vou colocar uma música animada na casa. Eu vou trazer essa disposição para o meu bebê dentro daquele horário que é combinado para ele dormir. Ai, durante essa fase eu acabei deixando ele acordar a hora que ele queria. Quando passa a fase, o seu bebê não tem mais condicionamento de horário. O corpinho dele já perdeu aquele condicionamento de tal hora começar a produção de hormônio de dia, de naquela hora cessar a produção de hormônio de sono. Então, eu preciso manter os meus horários corretinhos. O horário da primeira soneca é tal horário. Mas meu bebê não quer dormir, ele não demonstra sono. Normalmente ele dorme em 5 minutos, agora eu passo 30 minutos para conseguir. Faz parte do processo. É uma fase em que o seu bebê ele está com dificuldades para relaxamento, ele está com dificuldades emocionais. Você precisa ser ali o amparo para aquele momento. Se dura 5 minutos e nas fases difíceis eu passo 20, 30 minutos, faz parte do processo. Não abra mão das coisas. Então, não abra mão da soneca. Não deu certo? Tentei 5, 10 minutos, não deu certo? Vida que segue. Se você vê a necessidade, se está dentro do horário do seu bebê, se dedique a isso. Se afaste de tudo na desaceleração, diminua os estímulos na desaceleração, capriche para criar a conexão para o seu bebê. Normalmente essas fases tumultuadas geram insegurança neles. Então capricha nisso, seja a segurança, seja a conexão. Traga para aquele momento o relaxamento, tudo que o seu bebê estiver precisando e se dedique para que a soneca aconteça. Não adianta o meu bebê tem dificuldade para soneca, ele tá passando por um momento difícil, mas eu não tenho tempo para essa questão emocional dele. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho trabalho, eu tenho a casa, eu tenho meu outro filho, eu tenho... Se você não consegue ser o amparo emocional para aquele momento, você não pode querer exigir que o seu bebê simplesmente continue normal, com a rotina normal, com tudo funcionando, com soneca, com os horários. Não vai acontecer. Ele está com uma dificuldade. Se eu não consigo auxiliar naquela dificuldade, a dificuldade vai continuar presente. Não tem para onde escapar. Momentos delicados precisam sim de uma atenção especial. O ritual do boa noite. Quando chega eu percebo que o meu bebê tá super agitadão, tá com gás, não quer dormir. Horário é horário. Deu o horário? Vai sim diminuir a energia da casa, vai levar para banho, vai colocar a roupinha, vai colocar o pijaminha, vai levar para desaceleração e hora de dormir é hora de dormir. Eu não vou ficar abrindo mão dos horários para poder facilitar para aquele momento. Normalmente o meu bebê dorme às 19 horas, ele entra em regressão de sono e não dorme mais. Só tá indo dormir às 22,
só vai dormir às 23, meia-noite, agora ele acompanha o ritmo dos adultos. Não. Se você realmente começar a deixar que todos os dias de dificuldade, de regressão de sono, que todos os dias o seu bebê vai dormir às 23, às 24, à 1, quando passar a dificuldade, qual é o horário que o corpinho do seu bebê vai estar condicionado? 23, 20, né, 22, 24, 1 da manhã. E isso vocês já sabem que não é um horário aceitável para bebê dormir, tá? Então a gente precisa sempre, por mais difícil que esteja, manter uma rotina de sono consistente. Estão perguntando aqui quanto tempo que dura salto. O salto varia de bebê para bebê, tá? Tem aqui já lives salvas, posts sobre saltos, depois te convido a assistir, mas varia de bebê para bebê, porque o salto ele tá ligado diretamente ao aprendizado. Se o bebê aprende rápido, o salto passa rápido, ele nem sente. Se for um bebê que teve mais dificuldade nesse aprendizado, esse salto vai demorar aí mais tempo. Então, tem bebês que sentem uma semana e tem bebê que vai sentir o salto durante um mês inteiro ou até mais, tá bom? Então, é muito individual de cada um. Por exemplo, né, uma fase difícil que pode gerar regressão de sono são as fases de doença. Algumas doenças, elas duram bastante tempo e trazem um incômodo, então o bebê acorda mais, não consegue dormir, tem que ser acordado para tomar remédio e tudo mais. O que a gente faz, né? Sempre a doença, ela tem um ápice. Então, ela tem onde ela tá com maior força. Dentro desses dias de ápice da doença, a gente vai fazer o que é necessário para o bebê dormir, para o bebê ficar bem. Se tiver que dormir no colo, vai dormir no colo. Se tiver que fazer cama compartilhada, vai fazer cama compartilhada. O importante é tentar reduzir ao máximo os impactos dessas abordagens. Então, se meu bebê ficou doente 4 dias, eu vou trazer essas abordagens para 1 dia, para 2 dias máximo. Assim que eu perceber uma melhora significativa, que já está mais fácil, eu vou voltando à rotina devagarzinho. Se aconteceu do seu bebê, ele ficou um período doente, nesse período você acabou trazendo essas facilidades, cama compartilhada, como fala? Socorrer em todos os despertares, de já dar peito, né, de facilitar todos os despertares. Passou a doença e o seu bebê, ele aprendeu isso. Então, foi um período longo de doença, eu não sabia lidar, eu não cuidei da rotina, fui só simplesmente vivendo. Agora é hora de analisar onde eu preciso retomar. Então, se o seu bebê, ele voltou a ter associações de mamar em todos os despertares e não é uma idade mais aceitável para isso, precisa começar a fazer esse desmame natural. Se o seu bebê voltou para a cama compartilhada, precisa fazer a desassociação de cama compartilhada. Então, a partir do momento em que teve a fase difícil, aconteceu a regressão de sono, e eu não consegui manter, eu realmente entrei na onda, quando passa, aí eu vou ter que voltar todos os processos. Tudo de novo. Ai, mas tudo de novo, vou ter que fazer desassociação de novo, vou ter que... Tudo de novo. Se durante o período de regressão de sono, você consegue manter a rotina funcionando da melhor maneira possível, é claro que tá demorando mais tempo, tá tendo mais despertares, dorme um pouco mais tarde, mas dentro das possibilidades eu conseguir manter da melhor forma possível, quando passar, naturalmente as coisas vão se encaixando e vão voltando à normalidade. Se aconteceu o oposto e eu me perdi, não consegui manter nada, meu bebê tá cheio de novos aprendizados negativos, eu vou ter que voltar todo o processo novamente. Então eu vou ter que fazer desassociações, eu vou ter que voltar tudo de novo, tá? Então, formas de minimizar a regressão de sono através de estratégias. A primeira, manter uma rotina de sono consistente. Segundo ponto é criar um ambiente propício àquele sono. Então, se meu bebê ele tem dificuldade, a regressão de sono, tá cheio de despertares, não relaxa, não dorme, tá irritado, não adianta eu querer fazer meu bebê dormir num ambiente que
esteja no mesmo caos. Então, tumultuado, ninguém tem rotina, eu tô extremamente estressada, eu grito com meu bebê, eu choro junto, meu marido não posso ver que eu já grito com ele. Eu vou conseguir ajudar o meu bebê num processo difícil? De jeito nenhum. Então eu preciso ter um ambiente calmo. O meu bebê está em processo difícil. O meu bebê está em regressão de sono. Não eu. Então eu preciso ser o equilíbrio. Eu preciso ser a razão. Se eu entrar no mesmo fluxo ali de desespero, eu não consigo acalmar nada, tá? Então eu preciso, sim, ter um ambiente calmo, eu tenho que estar com o meu emocional tranquilo, porque vai depender dele essa calmaria. Um outro ponto que é muito importante é sempre estabelecer os sinais de sono. Então, é o condicionamento. Criar com o seu bebê, com o seu filho, com a sua filha, sinais de que é o momento de dormir. E vem dos rituais marcados, exagerados, as mesmas atividades todos os dias que já vão dizer para o seu bebê qual é a próxima etapa. Então é o banho no ritual de boa noite, é colocar aquela musiquinha ali que já é de relaxamento, é fazer a massagem e o seu bebê sabe que depois daquela massagem já vai mamar e já vai dormir. Tudo isso eu vou trazendo para ele e automaticamente o corpo identifica e já vai começando um processo de autorregulação, de relaxamento, de produção de hormônio de sono. Então é muito importante que nesses momentos de dificuldades eu não perca esses pontos de conexão com o meu bebê. Por mais difícil que esteja, se meu bebê ele usa um paninho como objeto de confiança, para transição para sono, na dificuldade, eu levo esse paninho. Ah, mas meu bebê ele joga o paninho longe quando ele tá com raiva. Deixa eu jogar longe. Daqui a pouco eu pego o paninho e traz de novo. Jogou longe. Deixa eu jogar longe. Eu pego o paninho e eu trago novamente. Então eu não posso, durante um momento de dificuldade, de uma regressão de sono, abrir mão de tudo o que o meu bebê já tem de condicionamento. Então eu vou manter, mesmo que pareça impossível, oferecer conforto, segurança, tá? E o mais importante é a questão do nosso equilíbrio emocional mesmo. Então, a gente entender que se é difícil para nós, que temos o cérebro maduro, que a gente sabe o que está acontecendo, então a gente sabe que é o dente, que é um aprendizado novo, que é o retorno à escola, que é o retorno ao trabalho da mãe. A gente sabe o que está gerando aquele desconforto no bebê. Se para nós é difícil, imagina para eles. Então, lembrar que é um bebê, que cada bebê é único, então eles vão ter as suas próprias experiências, eles vão ter o seu tempo de aprendizado, isso tudo nos ajuda a trazer abordagens para aqueles momentos. Então, saber como eu preciso agir vai facilitar todo o processo. E é muito importante que a gente vá testando, experimentando diferentes abordagens e até encontrar uma que vai funcionar para o nosso filho, tá? Então, por exemplo, eu preciso otimizar o relaxamento do meu filho. Só que eu já tentei musiquinha, não rola. O que rola aqui em casa é o banho com camomila. A gente experimenta. Eu experimento o banho com camomila, eu experimento a musiquinha de ninar, eu experimento uma massagem, eu experimento uma leitura, eu experimento uma troca de carinho, eu experimento um brincar com ele dentro do quarto, colocar os brinquedinhos para dormir. O que funcionou? Foi esse ponto que funcionou, eu vou replicar. Com o meu bebê funcionou dessa forma. Com o seu bebê talvez vai funcionar de outra e com o seu de outra. Então precisa experimentar. Paciência, consistência e um ambiente propício de sono. É isso que nós precisamos ter e ofertar durante um processo de regressão de sono, ok? Para que a gente possa minimizar os efeitos dessa regressão. Então, novamente, aqui são pontos para que a regressão de sono temporária não vá trazer efeitos negativos a longo prazo. Agora, se o seu bebê ele passou pela regressão de sono,
e os efeitos negativos se mantiveram, aí é outra abordagem. Aí vem toda aquela questão de voltar, desassociações, voltar para a rotina, voltar para os hábitos antigos, tá? Para os hábitos saudáveis de sono. Então, regressão de sono é difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Identificou que seu bebê está passando por uma fase difícil. Essa fase difícil tá dificultando o processo de sono. Respira, calma e vê aonde você precisa atuar. Eu atuo ali naquela necessidade para minimizar efeitos futuros, certo? Muito obrigada, pessoal aqui do Instagram. A gente vai se falando. Agora eu vou dar continuidade com o pessoal do VIP. Essa live vai ficar salva, então aproveita, tá? Que conhecimento é libertação. Um beijo, até a próxima.